Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre a doutrina da inspiração verbal e plenária das Escrituras. A gente está continuando o nosso módulo de bibliologia e a gente já viu essa definição aí de inspiração, que inspiração se refere à forma como Deus moveu autores humanos a registrar a revelação. E a partir dessa definição a gente já percebe uma coisa que a gente vai ver nesse vídeo, que é o fato de que a Bíblia de fato tem dois autores. De um lado eu tenho Deus, mas Deus não está dando essa revelação de maneira direta. Ele está, pelo contrário, ele está movendo autores humanos a registrar a revelação. Então, a Bíblia tem dois autores. Tem Deus movendo autores humanos. Então, de um lado, a Bíblia é um texto divino, do outro lado, ela também é um texto humano. É isso que a gente se refere quando a gente fala sobre autoria dual, e é sobre isso que eu queria falar um pouco aqui. Né? Então, quando um teólogo ortodoxo fala de autoria dual, o que ele está indicando é exatamente isso. Que, de um lado, as escrituras são divinas, né? Elas são a palavra de Deus, no sentido de que aquilo que elas falam é Deus falando, Deus está falando através daqueles escritos. Mas, por outro lado, os textos bíblicos são textos humanos, no sentido de que Deus não deu essa revelação de maneira direta, Ele nos deu essa revelação através desses autores humanos. E isso explica, por exemplo, por que se você ler um texto de Paulo, o tom do texto é diferente do tom do texto de João ou do texto de Davi, por exemplo. Por que é diferente? Porque a personalidade de Paulo e o momento da vida em que ele estava passando quando ele escreveu aquele texto era diferente da personalidade do momento de João, de Davi ou de Moisés. Então, esse lado humano das escrituras é o fato de que a personalidade dos autores pode ser percebida através dos seus escritos. Mas apesar disso, a gente crê que elas são divinas, que elas são a palavra de Deus. Então, a autoria dual se refere a isso, ao fato de que a Bíblia tem um autor divino e um autor humano, né? Dual aí a ideia de dois, divino e humano. E a gente vê isso, particularmente uma forma como eu gosto de ver essa doutrina, olhando para a forma como Jesus e os apóstolos citam o Antigo Testamento. Por um lado, às vezes eles citam o Antigo Testamento assim, dizendo, as Escrituras dizem isso. Né? Ou seja, eles estão tratando, a Bíblia que eles tinham na época era o Antigo Testamento, e eles tratam a Bíblia como um livro, um conjunto único, as Escrituras. E por que eles podem tratar como um conjunto único? Porque eles acreditam que é o próprio Deus falando em todas elas. Né? E em certos textos eles falam claramente. Mateus 15:4, Jesus diz assim, Deus disse, honra teu pai e tua mãe. Quer dizer, é Deus dizendo. Quando a Bíblia fala, é Deus falando. E porque é Deus falando, eu posso tratar a Bíblia como um conjunto único, as Escrituras, um conjunto único. Mas, por outro lado, o próprio Jesus, às vezes, trata a Bíblia, o Antigo Testamento, é, é, olhando pelo lado humano, né? Então, por exemplo, Mateus 19:8, Jesus vai dizer, foi por essa razão que Moisés permitiu isso e aquilo. Então, é Moisés falando, né? É, é Deus falando, mas é Moisés falando também. Então, tem o lado divino e tem o lado humano. Então, Jesus às vezes se refere ao Antigo Testamento dizendo que é Deus falando e às vezes ele se refere ao mesmo Antigo Testamento dizendo que é Moisés, ou Davi, ou Isaías falando. Né? Ele cita o nome do autor humano. Então aí a gente percebe essa doutrina da inspiração, da autoria dual, né? O lado divino e o lado humano contribuindo na produção das escrituras. E isso tem algumas implicações, né? O fato de que Jesus e os apóstolos sempre trataram o Antigo Testamento e os seus escritos, e os escritos uns dos outros, né? Os apóstolos falando dos escritos de outros apóstolos, eles sempre trataram esses textos como de origem divina, né? O próprio Deus falando. Né? Eles sabem que foram pessoas que escreveram, mas além do que as pessoas estão escrevendo, Deus está revelando alguma coisa ali. E por causa disso, eles próprios nunca assumiram uma postura crítica em relação aos escritos bíblicos. Né? Aí tem alguns textos que você pode ler com calma, se quiser, mas são textos em que, por exemplo, Jesus vai atribuir, Jesus cita Isaías 6 e ele diz que foi Isaías que escreveu.
Ele cita o Salmo 110 e ele diz que foi Davi que escreveu. Ele não apenas está citando, dando autoridade àquilo, mas ele está de fato dizendo, olha, existe um homem chamado Isaías e foi esse Isaías que escreveu esse texto. Existia um homem chamado Davi e foi esse Davi que escreveu aquele texto, né? Então ele está falando da autoria do lado humano aqui. E quando ele fala do lado humano, ele não está falando de uma forma crítica, como se, não, a gente tem que ver, não, na verdade não foi Davi, ou foi outro que escreveu depois, não, ele diz é Davi, é Isaías. Ele trata o Antigo Testamento sem uma postura crítica a respeito dele. E isso é uma implicação interessante sobre a forma como Jesus e os apóstolos tratam o Antigo Testamento, que é a Bíblia que eles tinham na época. O problema aí é que quando a gente fala de autoria dual, isso introduz uma questão, certo? Então, se eu tenho dois autores, o autor divino, um lado divino e um lado humano nas Escrituras, como que esses dois cooperam para a produção das Escrituras, né? E ao longo da história da Igreja, houve várias objeções a essa alta visão da Bíblia, né? A gente diz que o Jesus e os apóstolos têm uma alta visão das Escrituras, uma visão em que elas são a palavra de Deus e elas são a palavra humana, e as duas coisas existem coerentemente. Mas ao longo da história da igreja, essa visão foi sempre alvo de muitas objeções, e isso já começou desde o Antigo Testamento, né? Esse aí é um texto de Jeremias 36, em que Jeremias, Deus falou palavras para Jeremias, e Jeremias na hora não podia escrever, então o secretário de Jeremias, Baruque, escreveu e foi lá e leu aquelas palavras para o rei, e aí diz assim, né? Assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com a faca de escrivão e as atirava no braseiro. Então o rei foi cortando a palavra de Deus e jogando isso no fogo, porque aquilo para ele não era a palavra de Deus, não era importante. E então essa alta visão da Bíblia como palavra de Deus sempre foi alvo de objeções. Isso não é de hoje. Já no Antigo Testamento a gente vê isso. Nos primeiros séculos da história da igreja também houve muitos críticos à Bíblia, né? Três nomes aí se destacam nos primeiros séculos, que são Celso, Porfírio e Juliano, o apóstata, né? Esse Juliano ganhou esse título aí de o apóstata, porque eles escreveram livros contra os cristãos, né? Livros desdenhando dos milagres bíblicos, duvidando da profecia preditiva, né? Porfírio, por exemplo, escreveu um livro dizendo que, na verdade, não existe profecia preditiva, então se Daniel fez uma profecia que se encaixa tão bem com um momento da história, porque na verdade não foi Daniel que escreveu, foi escrito depois daquele momento da história. Então isso tudo já existia nos primeiros séculos do cristianismo e acabou morrendo ali. Depois, no Renascimento, essas críticas foram renovadas e elas ganharam força novamente nos séculos 18 e 19, e que são as críticas que a gente vai abordar de maneira muito, muito de passagem aqui, né? Então, uma crítica, uma forma de ver a inspiração que é diferente da forma como a gente viu que Jesus e os apóstolos encaravam a Bíblia, diferentemente disso, uma forma de ver a inspiração foi essa ideia da inspiração parcial, né? Uma ideia dualista aí. A ideia de que a inspiração bíblica se estende apenas àquilo que é necessário para a salvação e não àquilo que é incidentalmente histórico. Então, aquilo que é necessário para a salvação, aquilo que é doutrina na Bíblia está certo e é a palavra de Deus. Mas aquilo que é história, os autores podem estar enganados naquilo que eles disseram, né? Qual o problema com essa visão? O problema com essa visão é que a própria Bíblia não faz essa distinção. A Bíblia não faz nenhuma distinção entre doutrina e história. Pelo contrário, doutrina e história são narrados juntos. Como é que você vai separar esse texto aqui é doutrina, aquele texto ali é história? Ou a doutrina aqui está certa, mas a história está errada? Porque a própria doutrina muitas vezes depende da história, né? Então essa visão não se encaixa com aquilo que a gente sabe a respeito das Escrituras. Uma outra visão também que surgiu surgiu lá com um teólogo
chamado Schleiermacher, é a ideia de inspiração dinâmica, a ideia de graus de inspiração, né? Essa ideia é de que inspiração é uma propriedade dos autores, não do texto, mas dos autores. Ou seja, ela é tão dinâmica que ela não exclui a possibilidade de erros. Em algumas partes a Bíblia é mais inspirada, algumas partes da Bíblia são mais inspiradas, mas outras partes da Bíblia está repleta de erros, porque aí o autor humano se sobressaiu. Essa ideia de inspiração dinâmica que ganhou muita força no século XVIII, XIX. E qual o problema disso? O problema é que, novamente, não é assim que Jesus e os apóstolos encararam os escritos dos próprios apóstolos e os do Antigo Testamento. Eles não encaram assim como uma coisa que às vezes está repleto de erros e às vezes é a palavra de Deus. Não, eles falam do Antigo Testamento como as Escrituras, como a palavra de Deus. É o próprio Deus falando tudo, né? Então, não é essa ideia da inspiração dinâmica, não é a forma como Jesus e os apóstolos encaram a Bíblia. E esse é o problema dessa teoria. Uma outra teoria que foi um pouco mais além disso é a ideia da inspiração natural. A ideia de que a Bíblia, na verdade, não é nada especial. Ela é um livro como qualquer outro livro que você pode pegar. Então, a gente pode dizer que a Bíblia foi inspirada? Até pode, no mesmo sentido que a gente pode dizer que Machado de Assis estava inspirado quando escreveu os seus livros, né? Então, a inspiração, os autores bíblicos estão inspirados no sentido de que do mesmo sentido, qualquer artista, qualquer escritor é inspirado. Essa é a ideia da inspiração natural. E qual é o problema com isso? O problema é que, novamente, não é assim que Jesus e os apóstolos encaram o Antigo Testamento. Eles não encaram o Antigo Testamento como um livro normal, como um livro natural, produzido apenas pelas pessoas, né? De fato, Pedro vai dizer, né, que jamais nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas Deus, o próprio Espírito está falando ali, né? Então, não é assim que os apóstolos encaram o Antigo Testamento. E se na igreja a gente quer a doutrina dos apóstolos, a gente precisa rejeitar esse tipo de ideia. Indo na corrente contrária e resistindo a todas essas formas banais de ver a Bíblia, vieram outras doutrinas, né? Um exemplo é a doutrina mecânica, da inspiração mecânica, ou do ditado. É a ideia de que a inspiração da Bíblia consiste no fato de que Deus ditou cada palavra, né? Deus foi soprando no ouvido do profeta ou do apóstolo, dizendo, escreve assim, tal, tal, tal e tal, e eles foram lá apenas como secretários passivos escrevendo aquilo. De fato, existem certos textos bíblicos em que é assim, né? Deus diz, olha só, escreve o seguinte, e ele dita e o profeta escreve. Mas não é assim, a gente não pode ver a Bíblia inteira assim. Porque qual o problema dessa doutrina da inspiração mecânica? O problema é que se a Bíblia toda fosse escrita assim, ela teria a mesma linguagem. Porque é Deus falando o tempo inteiro, a personalidade do autor está completamente anulada, porque ele é apenas um secretário escrevendo um ditado. Então a gente veria o mesmo tom do Antigo ao Novo Testamento. E na verdade não é isso que a gente vê. A forma como a mesma pessoa, Paulo escreve a carta aos Coríntios num tom e Paulo escreve a carta aos Romanos em outro tom, diferente, né? Porque o sentimento dele era diferente, a forma como ele está tratando as questões são diferentes. Então a personalidade humana está assim revelada ali, está assim patente ali. Então a ideia de que a inspiração é um ditado, é uma inspiração mecânica, que os autores humanos foram meros instrumentos, também precisa ser rejeitada, porque ela também não faz jus à forma como a gente vê a Bíblia. Então a doutrina que faz mais jus, na nossa opinião, a forma como os autores da Bíblia encaravam a própria Bíblia é a doutrina que se tornou a doutrina ortodoxa aí da igreja, é a doutrina da inspiração verbal e plenária, né? Essa doutrina está dizendo que a inspiração tem duas propriedades. A propriedade de ser uma inspiração verbal e a propriedade de ser uma inspiração plenária. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com inspiração verbal? Quer dizer que cada palavra é inspirada, né? Verbal vem do latim verbo, que quer dizer palavra. A ideia é que todas as palavras, cada letra, cada consoante, cada vogal é inspirada por Deus, né? A gente vê isso em vários textos bíblicos, né? Um exemplo, aí o Stewart dá um exemplo em Mateus 22:32,
que o argumento de Cristo descansa sobre o fato de que as palavras de Deus em Êxodo 3:6 não estão no passado, né? Gálatas também 3:16, Paulo vai argumentar, o argumento dele é de que Gênesis 12:7 fala de Jesus e não do povo de Israel. E o argumento de Paulo é que Gênesis 12:7 fala sobre Jesus porque ali está descendência no singular e não descendências no plural. Ou seja, Paulo está dizendo que o fato de que essa palavra está no singular e não no plural significa que o texto está falando de Jesus e não do povo de Israel. Ou seja, o argumento de Paulo descansa no fato de que isso está no singular. Então, o fato de que está no singular é a inspiração verbal, né? Quer dizer que Deus inspirou o fato de que está no singular e não no plural. A inspiração se estende a esse nível, né? Isso é inspiração verbal. Cada palavra inspirada, cada letra, cada i, cada til, cada consoante, cada vogal está inspirada, não está ali de qualquer jeito, né? Essa ideia da inspiração verbal. Mas além de ser verbal, uma inspiração também é plenária. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Bíblia como um todo é inspirada, né? A palavra plenária aqui tem a ideia de pleno, de completo, né? Se refere ao fato de que a Bíblia é inspirada não apenas no que diz respeito à doutrina, mas ela é inspirada em todos os assuntos que ela aborda. É verdade que a Bíblia não é um livro de ciências, ela não foi escrita para nos ensinar tudo a respeito de ciências ou de história. Mas quando a Bíblia precisa falar alguma coisa a respeito de ciência ou de história, isso também é inspirado. É isso que inspiração plenária está dizendo. Não quer dizer que a Bíblia seja suficiente para a gente construir um barco, por exemplo. A Bíblia fala que Noé construiu uma arca e a Bíblia dá as medidas da arca. O que isso está dizendo, o que a inspiração plenária diz é que aquelas medidas são reais, são verídicas. Não quer dizer que a Bíblia seja suficiente para a gente ter engenharia naval, mas quer dizer que quando a Bíblia aborda esses assuntos, ela é verdadeira, aquilo que ela fala é verdade, né? É isso que diz a inspiração plenária. Então essa é a doutrina ortodoxa, é a forma ortodoxa de enxergar as escrituras, a inspiração verbal e plenária. Ainda resta uma pergunta a responder, que é como isso se encaixa com a ideia da autoria dual, com a ideia do fato de que eu tenho um autor divino e humano, né? Como isso se deu? A gente está dizendo que é assim, é verbal e plenária. Mas como isso aconteceu naquele momento em que os autores estão escrevendo, mas isso vai ser objeto de um próximo vídeo.